Bem, meu nome é Guilherme, dentro do percurso sou conhecido como Sagui, já pratico há 10 anos e a razão desse vídeo em especial se deu depois de um treino em que eu estava pesquisando as possibilidades do tic-tac, em variar a forma de se fazer o tic-tac e encontrei 15 possibilidades, 15 variações nesse treino. Mas depois, sentando, pensando, colocando algumas coisas no papel, o resultado me impressionou tanto, me chamou tanto a atenção, que decidi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Né? Até porque quando a gente vai treinar ou assiste algum vídeo, a gente vê o quanto é limitado, né, reduzido a nossa capacidade em variar, em diversificar esses movimentos, como por exemplo o tic-tac, que foi no caso. Mas não é um vídeo sobre uma coisa técnica, né, um treinamento técnico, ou alguma coisa sobre treinamento físico, né, fazer uma coisa diferente disso, uma coisa mais voltada para uma pesquisa, para um estudo, né, e que não tem que ser entendido somente como essa coisa sentar, ficar quietinho, parado, racional, né, que esse estudo seja levado também para o treino, né, para a nossa prática. E o que eu quero mostrar nesse vídeo, que vai servir, que serviu muito para mim, espero servir para você, é que como a gente consegue variar, né, o tic-tac, por onde se apoiar, né, como variar e que isso você consiga levar para os treinos, né? Então, vamos lá. Pensando nas variações que o movimento é capaz de sustentar, né, as variações que são possíveis fazer em um movimento, a gente tem que pensar em quais variáveis estruturais a variação se apoia. Partindo com esse raciocínio, a gente consegue ver que dentro de um movimento vão haver inúmeras variáveis que, sendo alteradas, vai gerar um outro e um novo movimento. E no caso que eu vou trabalhar aqui são variáveis corporais, né, e não variáveis contextuais, ambientais, né? O que eu quero dizer com isso? Quais as mudanças de postura, de articulação do corpo com o corpo que, variando, nos possibilite a fazer uma outra forma do movimento em questão. Como foi passado nos vídeos, a minha pesquisa ela se centrou no tic-tac, só que como é impossível realizar um movimento isolado e somente dentro de uma cadeia, né, a cadeia em questão
da minha pesquisa foi essa, foi uma precisão, tic-tac, a cravada. Entre esses, né, teve o voo. Então, a gente pode dizer que teve esses 3 movimentos centrais e esse intermédio com voo. Em questão aqui, eu vou trabalhar só com o movimento do tic-tac. Vou mostrar onde a gente pode variar o tic-tac e como cada variável dessa, elas estão interligadas. E sabendo quanto eu posso variar aqui e quanto variar aqui, fazendo o arranjo dessas quantidades, isso vai me dar um número de possibilidades de fazer o tic-tac, né? Então vamos começar primeiro com essa variável que é a rotação, né? Então, eu tenho um esqueminha já montado e eu vou seguindo ele, marcando de caneta. Então, a rotação, eu considerei 5 possibilidades, né, que se estendem um pouco mais. Eu posso fazer uma rotação no sentido horário, certo? Seria para a direita. Eu posso fazer tanto 1/4 de volta, posso fazer uma meia volta, posso fazer 2/3 e uma volta completa. Aqui eu tenho 4 possibilidades de rotação. Considerei uma quinta, que é sem rotação, não fizer uma rotação nenhuma. É claro que eu posso fazer 1/2, 2 e assim por diante, mas limitei a essas 5, né? São 5 possibilidades que eu posso fazer pensando no sentido horário para a direita, mais 5 pensando, eu também posso fazer para a esquerda, né? E é uma coisa totalmente diferente, girar para a esquerda ou girar para a direita. Então, no total, vamos ver, dentro da variável da rotação, 10 possibilidades. E no seu treino você pode focar nessas variações, dentro do tic-tac ou algum outro movimento. Explorar essas 10 possibilidades. E já é bastante coisa, né? Geralmente no nosso treino a gente não passa de 3, de 5. Além da rotação, a gente tem uma segunda variável, que é o vetor de saída. Né? O que eu quero dizer com vetor de saída? Vamos pegar esse esqueminha aqui de baixo. Trazer mais para cá. Nesse caso, para exemplificar essa variável, esse conceito de vetor de saída, vamos pensar um movimento de salto. Né? Eu posso saltar para frente, posso ir para cima, como também posso ir para baixo e para trás. Né? Então veja que a referência do meu vetor está em função da minha posição em relação ao objeto que eu estou me direcionando. Né? Se eu estou saltando para uma mureta aqui, eu estou de frente para ela, eu estou olhando para ela, então eu vim para cá, esse vetor frontal. Só que se eu estiver de costas para cá e vem para ela, né, estou saltando para trás. Além dessas 4, eu tenho as diagonais. Lembrando que isso aqui é uma representação,
né, didática, uma abstração, porque isso daqui, na realidade, é um espectro. Então eu vou ter todas essas possibilidades. E a gente sabe que dentro do parkour, uma mínima variação, por exemplo, dentro de um salto de um pé, de meio pé, já significa muito, de conseguir ou não conseguir acertar. Além dessa visão, né, de perfil que a gente encontrou esses vetores, olhando de cima, a gente vai encontrar outros vetores, como da direita, da esquerda para a direita. E também os de frente e os de trás. E as diagonais. O número de possibilidades, o número de vetores, né? Vamos ter um total de 14. Então, 14 possibilidades. Então, no seu treino é outra variável corporal que se dá para focar, né? Isso dá um treino já extenso, né? Tanto de fazer, de tentar, de conseguir acertar. E assim, se eu considerar só essas duas variáveis, eu não vou ter 24 possibilidades. Eu vou ter 140 possibilidades de fazer o tic-tac. Eu estou trabalhando com arranjo, com permuta. A terceira variável é a força de impulso. Força de impulso. Vamos aqui embaixo. O que eu quero dizer com a força de impulso? A força de impulso, eu tenho tanto o elemento da distância, né, que é representado por essa linha horizontal. Eu tenho tanto o negativo, o pulo no mesmo lugar, certo? Eu não vou para frente nem para trás. Eu tenho uma distância que seria perto, uma média e uma longe. Né? Então essas três. Lembrando que é uma forma de representar didaticamente. Outro elemento da força de impulso é a altura. Dá para esse quadrante na vertical. Posso tanto, né, ser uma altura zero, como pode ser alto, uma altura alta, média ou baixa. Né, essas três possibilidades. Então, no total da força de impulso, eu vou ter 16 possibilidades. Né? Considerando que eu tenho a zero, aperta, média, longe, vezes mais essas quatro. Zero, baixa, média e alta. Então, são elementos que você pode variar em seus movimentos. Encontrar gestualidades específicas, distintas, né, que mesmo parece coisa mínima, mas na realização prática a gente vê que muda bastante coisa. A quarta variável corporal é o ponto de entrada e o ponto de saída da batida. Né? Lembrando que a gente está falando do tic-tac, caracterizando esse movimento como um movimento de batida. Vamos ver aqui. Vamos desenhar um muro, por exemplo, sabendo que o tic-tac pode ser realizado em outros lugares, não necessariamente no muro, mas o muro ele permite
um maior número de possibilidades por conta da sua área. Então, se for uma barra, a consideração vai ser menor. Traçar isso aqui. Certo? Eu tenho um muro. Quer dizer, com ponto de entrada ou de saída. Posso entrar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse e nesses daqui. Então eu tenho essa coluna da direita, essa central e da esquerda. A linha alta, a linha média e a linha baixa. Né? Então veja, considerando aqui na precisão, como está no vídeo, eu saio da precisão, né? Eu saio da precisão entrando no tic-tac. O meu tic-tac é um movimento de batida, ela se dá numa entrada num objeto verticalizado, como um muro, né? Em referência ao ponto que eu saio, eu tenho essas 9 possibilidades de entrar no muro, né? Só que, né, não são pontos pequenos, específicos, são, talvez um termo melhor seriam zonas, né, que são regiões diferentes, distintas do muro, que eu posso bater, né? Mas eu entro no tic-tac, batendo em um desses pontos, e saio do tic-tac. No caso, eu saio do tic-tac entrando na cravada. Então eu tenho esses dois momentos, de entrada e de saída. Se eu considerar, né? Então são 9 pontos, ou melhor, zonas. Se eu considerar que o ponto de entrada é igual ao ponto de saída, eu tenho 9 possibilidades, né, dessa variável se modificar. Agora, se eu considerar que a entrada, o ponto que eu entro, é diferente do ponto que eu saio, eu vou ter um total de 72 possibilidades. Fazendo a soma, 81. Então, essa variável de ponto de entrada e saída batida são 81 possibilidades. Coisa pra caramba. Quinta variável, entrada e saída dos pés e das mãos. Eu considerei o tic-tac um movimento não exclusivo dos pés, mas também tem a participação das mãos. E aqui talvez seja o ponto mais complicado, que eu tive que quebrar mais a cabeça para conseguir encontrar. Né? Por quê? Levando em consideração tanto o pé como a mão, com a parte do corpo ativa, em contato com o objeto para a realização do gesto do tic-tac, eu posso utilizar um pé em nenhuma mão, posso utilizar 2 pés em nenhuma mão, um pé e uma mão, um pé e 2 mãos, 2 pés e uma mão, 2 pés e 2 mãos, 0 pés e uma mão, 0 pés e, por fim, 2 mãos. Se fosse só por isso, estaria fácil e ótimo. Mas é muito mais complicado que isso. Por quê? Porque eu tenho um elemento dentro dessa variável que é a lateralidade. Né? Porque eu posso utilizar só da direita ou da esquerda, ou
né, bater em conjunto ao mesmo tempo. Só que eu estou falando de 4 membros. 4 membros. Então eu tenho três possibilidades aqui que se multiplicam com tudo isso. Outro elemento que complica ainda mais, mas foi onde eu encontrei uma solução, eu chamei de ritmo. Se refere à batida. E a ela, eu posso ter um tempo, fazer uma batida no muro. Então nessa batida é a batida de entrada e de saída, é a mesma. Assim como eu bato, eu já saio. Eu posso fazer dois tempos, 3 e 4 tempos. Ou seja, fazer duas batidas, 3 batidas, 4 batidas, né? Na realização do tic-tac. Então, como a gente viu, a gente tem essa problemática do membro. E além que eu tive que considerar isso nesses dois momentos, no de saída e no de entrada. Então, na entrada, eu posso usar um membro só, eu posso usar 2 membros, 3 membros ou 4. Nesse momento de entrada, eu tenho essas 4 opções. Na saída, mesma coisa, eu posso utilizar um único membro para sair na hora da batida da saída. 3, 4 ou 0. O que eu quero dizer com esse 0? Que se é 0, independente se é na saída ou se é na entrada, é uma coisa só. É como se fosse um momento só, não dividido em saída e entrada. Então tem a questão do membro e tem a questão da batida. Na entrada e na saída. Na hora de entrar eu posso fazer um tempo. Ou 2, 3 ou 4. Para sair, mesma coisa. Eu posso sair em um tempo, em 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos ou 0 tempos. Né? Que é o mesmo raciocínio aqui no anterior. Se é 0, é como se fosse um momento só, não tivesse entrado ou saída. Tá, e como isso me permite compreender o número de variáveis que eu consigo fazer do tic-tac? Bem, veja, em um tempo eu consigo usar um membro, 2 membros, 3 membros, 4 membros, né? Em uma batida pode chegar com uma perna ou só com uma mão, né? Mas também eu consigo chegar com as 2 pernas ao mesmo tempo, ou fazer só com as 2 mãos, ou fazer com uma perna e com uma mão, né? E assim vai. Mas eu também posso fazer com 2 tempos, com 2 batidas. Então na primeira batida eu tenho essas possibilidades dos membros. Na segunda batida eu também tenho essas possibilidades dos mesmos membros. Enfim, não é um vídeo que eu vou demonstrar como fiz a conta, mas o resultado que eu cheguei disso, né, é um resultado grande, que foi de 265.200 possibilidades. Então veja que dentro dessa variável é uma riqueza de formas de se fazer o tic-tac e que a gente não atinge nem 1%, né, dessa parcela quando a gente treina e coisa do tipo. E por fim, temos a angulação do vetor de entrada e de saída. O que seria essa angulação do vetor de entrada e saída? Como a gente viu, o vetor de saída o vetor de saída, né, é o ângulo desse vetor, mas no caso tanto para sair como para entrar.
uma imagem de perfil do muro, supondo que eu bata nessa região, eu posso entrar num ângulo mais fechado, de baixo, no caso, né? Um ângulo mais fechado de cima, um ângulo mais aberto, 90 graus. Eu tenho as nuances. Mas também, além desses vetores de perfil, olhando de cima um muro, batendo nessa região, eu também vou ter essas entradas fechadas de lado. No total vão ser 10 entradas, 10 angulações de entrada. De saída não vai ser diferente, só o sentido que vai mudar. Olhando de cima do muro, certo? 10 saídas, possibilidades de sair. Total de 100 possibilidades. 100 vezes 100, fazendo esse arranjo. E aí dá um puta trampo. Se a gente for treinar tudo isso, né? E aí que tá. Tem essas variáveis, elas se articulam entre si. Porque eu posso fazer uma rotação sem rotação, um vetor de saída para baixo, uma força de impulso para médio e alto, com ponto de entrada aqui e um ponto de saída aqui, utilizando dois membros e duas batidas. Aí vem a escolha de se é direito ou esquerdo, se é o pé ou se é a mão. Tem mais isso para se considerar. E a angulação, uma angulação de entrada, né, como já foi para baixo, então tem que ser algum dessa nuance aqui. E a saída, eu vou fazer uma saída certo para cima, mas fazer para cima aqui, para cima nessa angulação, olhando de cima, e a saída eu vou inverter. Se eu estou entrando aqui, eu quero sair reto aqui para cá, então eu saio para cá, descendo, né? E assim vai, você vai combinando, e o total, né, multiplicando todos esses números, a gente vai encontrar o número total de possibilidades de fazer o tic-tac. E é um número absurdo. Vamos lá. Esse é o número. São 4.811.788.800.000 possibilidades de se variar a forma de se fazer o tic-tac. Pouco, muito, né? Mas eu tenho que pontuar algumas questões, algumas limitações, né?
algumas questões que referem tanto à redução desse número como ao aumento dele. Né? Como eu disse, o tic-tac, um gesto, para ser concretizado em movimento, ele não pode, é impossível ele ser feito de maneira isolada, excluído. Ele sempre se dá dentro de uma cadeia, de um segmento, de outros movimentos. No caso, foi a precisão e a cravada, entre esses dois. Que também tem as suas variáveis e também tem o seu número total de possibilidades. E cada forma de fazer a precisão vai exigir uma forma, vai ser uma forma diferente de fazer o tic-tac. Eu posso pegar uma mesma forma de fazer o tic-tac e fazer de formas diferentes a precisão. Posso pegar a mesma forma de fazer a precisão e variar as formas de fazer o tic-tac. Então são mais um outro arranjo que eu tenho que fazer, tanto com o movimento anterior como o movimento posterior. Não vou entrar nos detalhes das variáveis, mas o total da precisão que eu encontrei, dentro do que eu consegui pensar, foi de 268.800 possibilidades. Da cravada, foi 120 possibilidades. Então, como eu estou fazendo uma permuta, um arranjo, eu tenho que multiplicar. Lembrando que aqui no voo, eu considerei somente 3 possibilidades. Então, são 3 possibilidades desse voo, 3 possibilidades do voo. Então, eu tenho que multiplicar esses números. E isso vai me dar o quê? O total de variações desse flow. Desse segmento gestual. O número foi esse. As calculadoras que eu usei me deu esse resultado e na verdade eu não sei o que significa. Mas eu acredito que deve ser um número bem alto. Né? Tem esse E aqui que eu não sei o que isso quer dizer. Enfim. É um número alto pra caramba. Isso que importa. Como eu estava dizendo, tem algumas certas limitações. A primeira que eu disse foi essa questão valencial, da combinação, da conexão entre os movimentos. E além disso, eu usei a precisão. Né? O tic-tac nos reduz a esses movimentos, a essa combinação. Porque aqui na precisão, eu posso entrar no tic-tac saindo do lâché, saindo do Kong, saindo de uma corrida, né? Não preciso ter necessariamente esse voo. Eu posso entrar no tic-tac saindo de outro tic-tac. Enfim, a gente consegue ver que a capacidade de conexão do tic-tac ela é enorme. E cada um desses movimentos vai ter seu número de variações, que faz com que isso aqui aumente cada vez mais. E o que vale também para o movimento posterior. Então eu posso sair do tic-tac entrando na cravada, entrando num lâché, entrando num cat, entrando num Kong, e assim vai. Tá. Além do mais, a gente está discutindo a gestualidade, um segmento gestual ou um gesto, e não um movimento. Para considerar um movimento, a gente tem que contextualizar ele dentro de um ambiente, dentro de uma organização ambiental, de uma estrutura ambiental, que ainda, levando em consideração das possibilidades de contextos ambientais, esse número aumenta ainda mais, pensando nas possibilidades de movimento. Alguns limites para ser considerados. Alguns gestos eles só vão ser possíveis, algumas possibilidades do tic-tac só vão ser possíveis dentro de determinado gesto, dentro de determinados contextos. Por exemplo, eu saio de um plano alto
faço um voo rasante, bato aqui embaixo e volto num voo alto, caindo no mesmo ponto e na postura, né, de pé, no plano alto. Isso é praticamente possível, tecnicamente, né? Então esse segmento gestual, essa possibilidade do tic-tac dentro dessas variáveis, dentro desse contexto, ela é bem inviável. Como também, dentro desse contexto, eu vim para baixo para fazer o tic-tac. São inviáveis dentro desse contexto, mas a gente consegue pensar em outros contextos que viabilizam, né, dão suporte para a corporificação desse gesto em movimento. Vamos supor que eu estou aqui em cima, um vetor para baixo, né, faço esse salto, bato aqui. Batendo aqui eu consigo me impulsionar aqui embaixo, chegando numa cravada, né? Então aqui não dá o vetor para baixo, mas aqui dá. Pensando agora no rasante. Estou aqui, posso vir correndo, faço esse salto até aqui embaixo, bato nessa região e quando bater eu volto num rasante para esse ponto, cravando, certo? É importante a gente ter claro que um movimento ele só é possível, ele só se realiza, só se corporifica, né, na relação, na interdependência do gesto com o contexto, do contexto com a valência. Um depende do outro, um está em função do outro. Né? Uma outra forma de representar isso é nesse esquema, na intersecção, que ilustra a corporificação do gesto em movimento. Então, o contexto, né, ele é um ponto importante, é uma variável ambiental, é constituinte da estrutura do movimento e pode assumir inúmeras formas que permite outras combinações. Para vocês terem noção do tamanho desse número, gostaria de pensar com você um pouco. Vamos ter uma noção maior do que representa esse número de possibilidade do tic-tac, né? Foi 4 trilhões 811 bilhões 788 milhões 800 mil possibilidades. Se para cada realização a gente leva, para cada realização de uma dessas possibilidades, a gente leva 10 segundos, né, de se posicionar, se concentrar, fazer, acertar, né, descansar e partir para a próxima, considerando 10 segundos nisso, se a gente pegar para fazer todas as possibilidades, a gente vai levar 5 bilhões 569 milhões e 200 mil dias. O total de dias que você vai levar para realizar todas essas possibilidades, sendo que cada possibilidade você vai levar 10 segundos. Isso em anos dá 15 milhões 258 mil e 82 anos. Ou seja, se você fizer isso um objetivo da sua vida, você não vai conseguir cumprir, não vai conseguir concluir. O que isso nos diz? Que isso nos mostra em relação ao parkour, a nossa forma de fazer, né?
que ela é muito limitada, muito reduzida, a gente está tocando só a superfície, né, da riqueza de movimentação que o parkour pode nos proporcionar. Né? Eu peguei um movimento, um único movimento, né, desconsiderei aqui no caso as suas combinações, as suas valências, além do mais, outros movimentos que não estão enquadrados como tic-tac, movimentos que a gente pode inventar, descobrir mais pra frente. O impacto que isso traz para o parkour, essa informação que eu estou compartilhando com vocês, é uma crítica e realmente uma denúncia, esse parkour mais massificado, que todo mundo faz, né, igual, estereotipado, né? Eu vou pro treino e faço a mesma coisa, o outro também, meu colega está lá fazendo a mesma coisa, muito próximo do que eu estou fazendo. Então, essa denúncia dessa prática empobrecida em seu repertório, pautado muito na repetição, na reprodução das mesmas coisas. Mas, ao mesmo tempo, revela um universo riquíssimo e ainda inexplorado das possibilidades locomotores que é o parkour. Né? Que talvez a gente esteja tocando, mas que a gente pode tentar embarcar nessa aventura. Então, saindo de um parkour em que o seu fazer é pautado, né, numa reprodução, na reprodução e na repetição dos mesmos padrões, que a gente sai buscando lugares em que dá para aplicar esses movimentos, esses padrões de quadrados, de achavões, como se cada movimento nosso, quem esteja utilizando, já está acabado, já está fechado. A gente só tem que pegar mecanicamente e tecnicamente reproduzir ele, né? Perdendo essa capacidade de criar, de explorar e de pesquisar, indo além. Então, saindo dessa forma de parkour, a gente pode cair num parkour que se baseia mais numa pesquisa, em um estudo, né? Descobrindo e criando novos padrões, tanto novos padrões gestuais, como contextuais, valenciais, como também novos padrões de movimento. Então, o lugar em que a gente vai treinar, o pico que a gente depara, o objeto que a gente tem diante de nós quando vamos treinar, eles deixam de ser uma coisa já pré-definida, né? Fazer Kong, fazer precisão, essa ideia, esse conceito de Kong desse jeito, precisão desse jeito, ele se torna um enigma. O muro se torna um enigma de possibilidades locomotoras. Né? Que eu quero dizer que o enigma não, ele é uma pergunta que tem inúmeras respostas. Não há uma única resposta absoluta, fechada e acabada para responder o enigma. É uma pergunta sempre aberta, sempre mudando. Então a gente vê um parkour que é uma prática aberta, inacabada, polivalente. Né? Pensando que o impacto que essa forma de parkour pode trazer para a aprendizagem, para o ensino, tanto para os professores como para os praticantes, se dá tanto no aspecto do controle motor, na aprendizagem motor e controle motor, que se baseia muito na nossa variabilidade de contexto, nossa variabilidade de tarefas, em que a gente consiga desenvolver uma flexibilidade, lidar com os imprevistos, né, com esse sistema aberto. Criatividade e improviso, né? Nada surge do nada, eu não crio as coisas do nada, então eu preciso de repertório, eu preciso de bagagem para que isso aconteça. Eu consigo criar algo, eu consigo improvisar. Para os professores, né, acho que é uma forma, né, de se montar atividades de pesquisa com problemas locomotores ao invés de um treino físico, técnico, fechado, dirigido, né, onde está tudo posto, tudo colocado
né? A gente pode pensar em aulas em que o professor questiona, problematize, incita, né, essa forma de pensar por perguntas, colocando perguntas locomotoras, em vez de respostas, e respostas têm que ser sempre reproduzidas. Quanto mais próximas o aluno reproduzir essa resposta do ideal do professor, melhor ele vai estar executando. Então é isso. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode estar sendo colocado, qualquer crítica pode estar sendo também colocado. Vou estar tentando responder a elas.